Primeiro, meu boa noite aos nossos integrantes da roda hoje. Caio Junqueira, em Brasília. Creomar de Souza, CEO da Dharma. Muito obrigado por participar e boa noite, Creomar. E Raquel Landim, aqui ao meu lado, na bancada. Boa noite, Raquel. Vamos atualizar vocês sobre a situação das estradas, bloqueios organizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Continuam ativos agora à noite. Em pelo menos 20 estados são registrados bloqueios, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Nossa repórter Adriana de Luca traz direto da Castelo Branco, aqui em São Paulo, o que está acontecendo e o quadro do dia. Adriana, boa noite contigo. Oi, William. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Segundo o último boletim da PRF, aqui no estado de São Paulo, são ao menos 16 pontos de bloqueio em 10 rodovias. Uma delas, a Castelo Branco. Nós estamos aqui no quilômetro 26 da Castelo Branco. Esta que é uma das principais vias que liga a capital ao interior. Vou mostrar para vocês um pouquinho como que está a situação exatamente neste minuto. Uma faixa foi liberada pelos manifestantes mais cedo, portanto, é apenas uma faixa que está liberada. Outras 3 faixas seguem bloqueadas, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. Há pouco, a Polícia Militar tentou conversar com os manifestantes para tentar liberar mais uma faixa. Eles entraram em acordo, disseram que iam liberar mais uma faixa, porque há quilômetros e quilômetros de congestionamento, quilômetros de caminhões parados a perder de vista. Nós estamos aqui, a gente vê, são quilômetros de caminhões parados. Então, a Polícia Militar tenta conversar com os manifestantes para fazer essa liberação. Essa segunda faixa foi parcialmente liberada, mas os manifestantes logo voltaram a tomar conta. Há muitos manifestantes ainda por aqui e em outros pontos de bloqueio da capital paulista e também do interior. Hoje é véspera de feriado e muitos aí paulistas viajariam para o interior, para a praia, porém ainda há pontos de interdição na rodovia Tamoios, também alguns pontos de interdição, a Tamoios que também é uma via importante. Então a gente segue acompanhando toda essa movimentação. Agora, por enquanto, está pacífica. Os próprios manifestantes dizem que esta é uma manifestação pacífica, inclusive eu conversei com alguns deles. Eles disseram que acompanharam o discurso do presidente Jair Bolsonaro, se reuniram ali para acompanhar e inclusive comemoraram as falas do presidente. Muitos dos manifestantes entenderam a fala do presidente Jair Bolsonaro como um pedido de resistência. O presidente chegou a dizer aí que não era contra, criticou a intervenção do direito de ir e vir, porém os manifestantes aqui, a maioria deles não entendeu assim, entendeu que é um pedido aí de resistência e esses manifestantes disseram que vão continuar por aqui. William, não há previsão de liberação, pelo menos aqui na Castelo Branco. Volto com você aí no estúdio. Adriana, você fica aí a postos. Qualquer modificação aí no quadro que você acabou de descrever, por favor, só dá aqui um alô para nós, a gente interrompe imediatamente para atualizar o público sobre a situação. Vamos fazer o seguinte, então, agora. Vamos ouvir nós o que o Bolsonaro disse. O discurso dele foi curto, 2 minutos praticamente. E vamos nós ouvir e aí nós vamos entender o que tem de recado ali para quem e em que circunstâncias. Vamos colocar então o que o Bolsonaro, depois de quase 48 horas do resultado de domingo, tinha a dizer hoje à tarde. Vamos lá, vamos conferir. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca.
Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Pessoal, vamos lá. Nós temos 2 aspectos, estou sugerindo, evidentemente, 2 aspectos para a gente abordar separadamente para facilitar a nossa conversa. O primeiro é o que Bolsonaro tem a ver e o que ele, na verdade, quis dizer aos que estão bloqueando rodovias neste momento. Ponto número 1. Ponto número 2. Bolsonaro, líder de uma direita com 58 milhões de votos. Vamos começar pelo ponto número 1, Caio. Como você interpretou as palavras dele? Bom, para mim, boa noite. Para mim está bem claro, William, 2 coisas, né? Primeiro, Bolsonaro sim tem um projeto político de oposição. Isso, a informação que temos, já foi conversado com o Valdemar da Costa Neto, ontem, inclusive. Ele sinalizou ao Valdemar que pretende ficar no PL e o Valdemar está costurando isso já como planeja esse partido nos próximos 4 anos, inclusive usando a força do bolsonarismo nas eleições de 2024 e tentando levá-lo aí para um eventual retorno como candidato em 2026. Esse é um dado. Ele tem clareza disso, ele já conversou sobre isso com o presidente do seu partido, para quem disse que pretende ficar no partido para exercer esse projeto. Isso passa até também por uma conversa que nós apuramos, que teve ontem à noite aqui, do Valdemar com o Arthur Lira, propondo um acordo ali de rodízio na sucessão do comando da Câmara dos Deputados e do próprio Congresso Nacional. O PL está enxergando o Congresso Nacional como o local para exercer poder e influência e não o novo governo Lula. Esses são os primeiros sinais, muita coisa pode acontecer, mas esse é o quadro. Há um projeto embrionário de projeção de poder político do Bolsonaro como líder da oposição e do PL como esse partido de oposição ao governo Lula. Ótimo. Você preferiu começar pela segunda questão e a gente vai manter a ordem que você propõe. Eu posso só... Não, aí você volta depois. Vamos separar aqui, germanicamente, tá? Capítulos. Aqui por isso que meu apelido aqui é alemão. Então, germanicamente aqui, didaticamente, no fundo, é o seguinte. Nós temos 2 pontos, 2 aspectos a abordar. Você começou pelo segundo, tanto faz, vira o primeiro aspecto. Vamos embora, isso aqui é uma obra coletiva. Creomar, seguindo a linha de raciocínio do Caio. Bolsonaro como líder de uma direita que ele interpreta assim, pela primeira vez, se consolida e se demonstra ser tão forte. Que chances ele tem? William, primeiro de tudo, boa noite a você, a Raquel, ao Caio, que está aqui na minha frente, e àqueles que nos assistem de casa. Eu creio que, para responder essa pergunta, a gente precisa lidar com 2 questões. A primeira envolve aquilo que Bolsonaro sabe fazer, ou o bolsonarismo, em termos de base, sabe fazer, e basicamente eu estou dizendo dessa capacidade de mobilizar pessoas, seja pelo antipetismo, seja por discursos do bolsonarismo, por instrumentos dados como os sistemas de mensageria e as redes sociais baseadas na internet. Isso o bolsonarismo sabe fazer desde antes do governo e não há até aqui indicativos que vai deixar de saber fazer para aquilo que seja um exercício de uma oposição. De outro lado, tem aquilo que Bolsonaro nunca quis fazer. E aí me parece que esse é o grande ponto que lança uma interrogação em termos de futuro. E o que Bolsonaro nunca quis fazer? O bolsonarismo como projeto e o governo Bolsonaro como lógica ideológica sempre foi muito mais uma ação familiar do que, de fato, um movimento político partidário. A gente pode lembrar, por exemplo, 2 acontecimentos que reforçam essa minha premissa. O primeiro deles é
a tentativa de construir um partido, que era o Aliança pelo Brasil, e essa tentativa fracassou, capitaneada por membros da família do presidente, e a segunda, né, elas acontecem mais ou menos em paralelo, que é a tentativa de tomada de controle do PSL quando o Bolsonaro ainda lá estava, e eles perdem essa briga com o Bivar. O ponto que a gente tem que entender, então, é esse diálogo com Valdemar Costa Neto, entendendo Valdemar Costa Neto como um grande pragmático da política brasileira, vai envolver que ou Bolsonaro terceirize essa organização política partidária para alguém e vire uma figura institucional que não precise estar no dia a dia do partido, ou ele, de fato, assume um posicionamento de lidar com uma organização de vida partidária. O segundo caminho é mais fácil que o primeiro para construir essa lógica, mas sem sombra de dúvida o segundo caminho exige que Bolsonaro assuma uma postura e uma posição de lógica político-partidária que ele nunca teve na vida. Nunca teve na vida, Raquel. Bolsonaro como líder de uma direita que, como ele descreveu pela primeira, nas palavras dele, né? Ele sugere isso. A direita no Brasil surge nessas eleições com uma força nunca antes vista. William, eu acho que ele lidera uma parte dessa extrema-direita, eu acho que não dá nem para usar direita. Mas ele usou a palavra direita. Sim, ele usou, mas ele lidera uma parte dessa extrema-direita que tem quase que um fanatismo por ele. Ele tem uma figura magnética muito forte. Agora, o ponto que o Creomar levantou, que o Caio também levantou, da estrutura partidária, e eu acho que isso talvez seja muito relevante para a gente discutir o papel dele daqui até 2026. Hoje, o dia todo, os políticos ditos profissionais passaram o dia todo tentando convencer Bolsonaro e dar conforto a ele de ser esse líder da direita. Então, esse foi o papel de Tarcísio de Freitas, foi o papel de Tereza Cristina, de Rogério Marinho, de Ciro Nogueira, tentando mostrar para ele que ele poderia ocupar esse espaço, que há um espaço para ele muito forte dentro da política brasileira, como esse político que conquistou esses 58 milhões de votos. Mas nós sabemos que vários desses interlocutores que estão neste papel também têm ambições políticas próprias e que tem uma fatia da direita brasileira que eu acho que não é majoritária, eu acho que é muito maior em número os que adoram Bolsonaro, mas tem uma fatia dessa direita brasileira que gostaria muito de encontrar um líder mais moderado. Um candidato com outro perfil em 2026. Então, eu não sei o quanto o Bolsonaro, como ele é muito esperto, provavelmente ele já percebeu isso. E eu acho que vai ter um embate nessa direita em torno disso, né? Vamos lá, Caio. Já que estamos discutindo o futuro político de Bolsonaro, a sugestão deixada pelo Creomar e pela Raquel é excelente. Que é tentar combinar um indivíduo, um agente político, um personagem político como esse, que nunca praticou política partidária, que é um assunto que você domina muito, Caio, e agora ele se encontra dentro de uma estrutura político-partidária capitaneada por raposas da política que têm interesses próprios, para os quais Bolsonaro foi uma excelente ferramenta. Continuará sendo uma excelente ferramenta? Bom, o Bolsonaro tem o que outras lideranças da direita brasileira não têm, que é voto, né? Ele tem quase 60 milhões de votos, uma força, e até respondendo a primeira pergunta que eu não respondi, essas 44 horas mostraram que ele tem um apoio enraizado na sociedade, né? Ainda que não pelas vias, vamos dizer assim, democráticas, né? Fechar a rodovia não é nada democrático, mas ele tem voto. E o PL quer voto. Então, se ele, eu acho que está ficando muito claro para ele, e esse entorno dele mostrando, e ele também não é bobo, de que ele pode conseguir ser o grande líder da direita, fazer um grande número de prefeitos para o PL, para os seus aliados em 2024 e tentar retornar em 2026, evidentemente pelas vias democráticas, evidentemente tendo um partido como esse. Está claro no universo político que o eixo de poder deslocou muito nos últimos anos, a gente já debateu isso várias vezes, do poder executivo para o Congresso Nacional. E ele tem o maior partido do Congresso Nacional dele, com ele. E ele tem um grande operador político com ele, que é o Valdemar da Costa Neto.
Então, o que está sendo desenhado nesses primeiros dias, tudo pode mudar, mas ele fica no PL, o PL não entra no governo Lula, o PL ocupa postos estratégicos dentro do Congresso Nacional e ele faz uma oposição de fora, sim, mas de alguma maneira o PL, dentro do Congresso, não está muito claro que tipo de oposição, se uma oposição raivosa, agressiva, acredito que não, mas ali ele tem 101 deputados, né, salvo engano, 99, para levar essa voz da direita para dentro do Congresso e fazer essa oposição ao governo Lula. Não é pouca coisa. Então, se houver uma engrenagem muito bem desenhada do bolsonarismo, do Bolsonaro, desses milhões de votos que ele teve, com essa engrenagem política, ele já tem, ele não precisa, ele não gosta, ele não quer, ele não sabe cuidar do cotidiano de um partido político. O Valdemar sabe e muito. Então, se houver essa simbiose, ele pode conseguir se permanecer aí no cenário político. Você está desenhando um cenário de futuro, eu estou vendo como você está fazendo realmente uma previsão. Como é que você acha que pode caminhar?